de Sjögren pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, nessa manhã eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa síndrome, que é uma doença pouco conhecida pela população geral e que tem como característica marcante os sintomas de secura, principalmente nos olhos e na boca. Pode passar. Então, para a gente falar sobre a síndrome de Sjögren, primeiro a gente precisa entender e saber quais são as possíveis causas de secura nos olhos e na boca, né? É só a síndrome de Sjögren que pode dar esses sintomas? Pode passar. Então, na verdade, não, né? As queixas, as causas de secura, elas são múltiplas. E isso também contribui, muitas vezes, para dificultar o diagnóstico do porquê que esse paciente sente os sintomas de olho seco e boca seca. Isso exige do médico que está vendo esse paciente uma investigação e uma história, né? Tirar uma história do paciente de uma forma clínica bem apurada para se chegar no possível motivo dessa queixa do paciente. E lembrar também que sintomas de secura são sintomas muito comuns na prática clínica diária. Pode passar. Então, aqui, quais são as possíveis causas? Algumas causas de secura. Então, nós temos os medicamentos, alguns medicamentos podem dar sintomas de secura, então, alguns para tratamento de hipertensão arterial, para depressão, alguns antialérgicos e até medicamentos para resfriados. Algumas infecções também podem causar sensação de secura, sintomas de secura, como, por exemplo, a hepatite C. Pacientes com diabetes mais descompensado também podem ter esses sintomas. Doenças próprias dos olhos e da boca, o avançar da idade, então alguns pacientes ao longo, quando vão se tornando mais velhos, podem ter esses sintomas. Pacientes que foram submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço por algum câncer. E, claro, a própria síndrome de Sjögren. Pode passar, por favor. Então, o que é a síndrome de Sjögren? Pode passar. Ela é definida como uma doença autoimune, ou seja, são as células de defesa do paciente, as células de defesa do organismo do paciente que agem contra algumas células normais do nosso corpo, alguns órgãos do nosso corpo. Ela é uma doença crônica, ou seja, ela é uma doença que não tem cura, mas tem controle. E ela também é uma doença sistêmica. O que é ser uma doença sistêmica? Ela pega múltiplas regiões do corpo, não apenas um local, não apenas um órgão. E ela se caracteriza principalmente pelos sintomas de olho seco e boca seca. Pode passar. Ela foi descrita pela primeira vez de forma mais completa em 1933 pelo médico oftalmologista sueco Henrik Sjögren, por isso o nome Síndrome de Sjögren. E como que ele descreveu a síndrome, né? Ele descreveu de forma completa em 19 mulheres que ele avaliou que tinham queixas parecidas com a artrite reumatoide, mas tinham também os sintomas de xerostomia, que é a boca seca, e a xeroftalmia, que é o olho seco. Pode passar. E o que pode causar essa síndrome? Então, ela é uma síndrome que tem causas ainda pouco conhecidas, mas o que se sabe é que existe uma predisposição genética do paciente, e nesses pacientes com essa predisposição genética, fatores ambientais, como algumas infecções virais, ou até alterações hormonais, por exemplo, a queda do estrogênio na fase da menopausa, podem desencadear essa doença.
Esses fatores somados, o que eles vão provocar? Eles vão provocar uma alteração no sistema imunológico do paciente, que vai começar a gerar anticorpos, que vão provocar um processo inflamatório, esses anticorpos, em várias partes do corpo, em vários órgãos. Por isso, novamente, lembrar que ela é uma doença sistêmica, pode pegar vários órgãos. Mas ela acomete principalmente as glândulas lacrimais e salivares, gerando um comprometimento do funcionamento normal dessas glândulas e, consequentemente, ao longo do tempo, os sintomas de secura nos olhos e na boca. Pode passar, por favor. Ela tem como característica, ela é uma doença pouco frequente, mas comum. Tem estudos falando que 0,05% até 5% da população pode ser acometida. Mas ela é uma doença subdiagnosticada muitas vezes. Muitas pessoas que têm essa doença, muitas vezes não sabem. E por que isso? Primeiro, porque ela é pouco conhecida pela população geral, e lembrar daquelas múltiplas causas de secura que existem, né, que eu mostrei logo nos primeiros slides, que podem trazer uma confusão no diagnóstico até para o próprio médico, pode dificultar a se chegar no diagnóstico dessa síndrome. Ela acomete predominantemente as mulheres, numa relação de 9 mulheres para cada homem, e principalmente na faixa etária, na idade por volta dos 40 aos 60 anos de idade. Mas é importante frisar que ela pode acontecer em qualquer sexo, existem homens que podem ter síndrome de Sjögren, mas numa proporção muito menor, e também pode ocorrer em pessoas mais jovens, ela pode ocorrer em qualquer idade, mas também numa proporção bem menor do que nessa faixa etária entre os 40 e 60 anos. Pode seguir. Lembrar que ela pode ocorrer de forma isolada, ou seja, o paciente ter somente a síndrome de Sjögren, ou ela pode vir associada com outras doenças autoimunes, com outras doenças reumáticas autoimunes. Uma associação muito frequente é a síndrome de Sjögren aparecer em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e com a artrite reumatoide. Quando o paciente tem a síndrome de Sjögren associada com essas outras doenças, a gente chama ela de síndrome de Sjögren secundária. Então, secundária ao lúpus, secundária à artrite reumatoide. Quando ela vem sozinha, isolada, vocês não sei se já devem ter ouvido o médico falar, ele fala em síndrome de Sjögren primária. Pode passar, por favor. Então, quais são as características marcantes dessa doença? Então, como eu já disse, a secura da boca e dos olhos, que seria a xerostomia, a secura da boca, e a xeroftalmia, a secura dos olhos. E também duas outras manifestações clínicas muito importantes e muito prevalentes, é a fadiga e a dor nas articulações, como a doutora Carla falou na primeira apresentação, a artralgia. Esses sintomas estão presentes em mais de 80% dos pacientes. E por que é tão importante a gente frisar esses sintomas? Porque eles trazem um efeito muito importante na qualidade de vida dos pacientes, né? Principalmente em decorrência da fadiga. Por quê? Porque essa fadiga, ela traz uma perda de produtividade do paciente no trabalho e no dia a dia. Então, ela traz um comprometimento na qualidade de vida desse paciente. Pode passar. Menos frequentemente, o paciente ele pode ter outros sintomas, isso a depender das outras partes do corpo que essa doença pode acometer. Então, por exemplo, o paciente também pode ter comprometimento nos rins, nos pulmões, nos vasos, no fígado, no pâncreas, no cérebro.
quando ele tem o acometimento dessas outras partes do organismo, outros sintomas, obviamente, irão surgir. Por exemplo, nos pulmões, ele pode ter falta de ar, pode ter tosse, e isso vai ser avaliado ao longo das consultas. Os pacientes, lembrar, isso é muito importante frisar, que tem a síndrome de Sjögren, eles têm uma probabilidade maior de desenvolver linfomas. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento médico regular, né, que o reumatologista daí ele vai monitorar com bases em exame clínico e laboratorial se o paciente pode ou não estar desenvolvendo esse linfoma. E também reforça a importância do controle da atividade dessa doença. Pode passar? Então, aqui, falando mais em relação aos sintomas. Então, reforçando novamente, os principais sintomas são o olho seco e a boca seca. E como que o olho seco ele pode se manifestar? Como é que o paciente sente o olho seco? Então, lembrar que ele pode se manifestar em um olho só ou em ambos, não precisa ser nos dois, pode ser em um. Então, ele vai sentir uma sensação de areia nos olhos, pode ter dor ocular, vermelhidão, pode ter coceira, sensação de queimação, fotossensibilidade. O que é isso? É uma intolerância à luz, então ele fica irritado em ambientes mais luminosos, e uma sensação de corpo estranho nos olhos. Pode passar. E como que a boca seca pode se manifestar? Como é que o paciente pode ter a sensação de boca seca na síndrome de Sjögren? Então, ele vai ter uma dificuldade, ele pode ter uma dificuldade para mastigar ou engolir alimentos mais sólidos, mais secos. Durante a deglutição, ele pode ter necessidade de ingerir líquidos para facilitar essa deglutição. Ele pode ter, com frequência, perdas dentárias, cáries. Então, não é infrequente o reumatologista receber o paciente com suspeita de síndrome de Sjögren pelo dentista. Ele pode ter também halitose e até alterações do paladar, né? Então, a secura pode dificultar um pouquinho a sensação, o gosto na boca dos alimentos. Lembrar que até 30% dos pacientes que têm síndrome de Sjögren, eles podem ter um aumento fixo e indolor de parótidas e glândulas salivares. As glândulas parótidas, elas ficam aqui na região, mais ou menos da bochecha, aqui na região da bochecha do paciente. Então, quando ela aumenta de tamanho, parece até que o paciente está com uma cachumba, tá? Então, isso pode acontecer em até 30% dos pacientes. Pode passar. Lembrar também que os sintomas de secura, eles podem não ser restritos apenas nos olhos e na boca. Podem surgir também em outras partes do corpo. Então, pode ter na pele, então a pele fica mais descamativa, pode até ter coceira. Na região do nariz, da garganta, né? Na região da garganta, o paciente pode, quando ele sente a secura, ele tem uma sensação ele começa a ter uma tosse mais seca, e até na região vaginal, que pode causar dor durante o ato sexual. Além, lógico, relembrando daqueles sintomas marcantes de cansaço, fadiga, artralgia, que é a dor nas articulações, e a artrite, que é a inflamação nas articulações, que são queixas muito frequentes, e como eu já disse anteriormente, outros sintomas podem surgir a depender do órgão que possa estar acometido também. Então, pode haver falta de ar, pode ter formigamento, alteração na pele, certo? Então, é isso, pode passar. Aqui é uma imagem de um artigo de reumatologia, então reforçando que as manifestações clínicas da síndrome de Sjögren, ela pode ser dividida em manifestações
de secura, que nós chamamos de síndrome Zika ou síndrome seca, e que ela pode acometer a boca, os olhos, a pele, a região genital, e lembrar que ela também pode ter outras manifestações que nós chamamos de extraglandulares. Então, que ela pode pegar as articulações, os pulmões, o rim, pode pegar os vasos sanguíneos, causando uma inflamação desses vasos, que a gente chama de vasculite, pode levar a um acometimento neurológico e pulmonar. Pode passar. A síndrome de Sjögren, ela demora, em média, para vocês terem uma ideia, para ser diagnosticada de 6 a 10 anos. Isso se deve, muito provavelmente, pela falta de especificidade das manifestações clínicas. Então, por que falta de especificidade? Lembrar o que eu disse lá atrás, sintomas de secura são muito frequentes e podem acontecer em diversas situações. Então, isso pode fazer com que o paciente acabe demorando mais para ser diagnosticado, né? O diagnóstico, ele é realizado pelo reumatologista. E no que ele vai se basear para chegar nesse diagnóstico? Então, ele vai levar em consideração os sintomas do paciente, o exame físico, então ele vai ver se o paciente tem a parotidite ou não, se ele tem secura na boca, nos olhos. Vai se basear também em exames laboratoriais, que são exames de sangue. Exames de imagem também podem auxiliar bastante, especialmente o ultrassom das glândulas parótidas e submandibulares, né, que são glândulas salivares, podem auxiliar, e por vezes ele pode pedir a biópsia de glândulas salivares. Pode passar. Também contribuem para esse diagnóstico, né? Os testes que avaliam a quantidade e qualidade da lágrima, isso é realizado pelo médico oftalmologista. Então, como eu disse, a doença, ela é multidisciplinar, então, é muito importante a avaliação do oftalmo para a gente avaliar a qualidade dessa lágrima e a quantidade de saliva produzida, que isso contribui para o diagnóstico. Uma outra forma de avaliação que auxilia no diagnóstico é a taxa de fluxo salivar, que ela pode ser realizada tanto pelo dentista quanto pelo reumatologista. Pode passar. Para confirmar o diagnóstico, é necessária a presença de um anticorpo, que é o anti-Rho ou anti-SSA. Tá? Ele é um exame, esse anticorpo, ele é dosado no próprio sangue do paciente, certo? No caso de pacientes que tenham esse exame negativo, ou que a gente está em dúvida do diagnóstico, será que é alguma outra causa de secura que o paciente tem, é recomendada a realização da biópsia da glândula salivar. Essa biópsia é um exame, é um procedimento simples e que, além de contribuir para o diagnóstico, né, quando a gente olha a lâmina da biópsia, a gente consegue ver algumas alterações que indicam que o paciente tem síndrome de Sjögren, ela também pode medir, pode nos auxiliar a avaliar a intensidade da inflamação na glândula. Pode passar. Como que essa biópsia é feita, então? Então, eu reforço que é um procedimento muito simples, ela pode ser realizada até mesmo no ambulatório ou no consultório. São retiradas pequenas glândulas salivares por dentro do lábio. A cicatrização ocorre por volta de 7 dias e as complicações são muito raras. Então, se o seu médico reumatologista está em dúvida em relação à biópsia, não tenham receio de fazê-la, porque é um procedimento simples e com poucas complicações. Pode passar.
Então, aqui mostrando para vocês, né, elucidando, na primeira figura, na figura A, a gente tem um olho, se vocês olharem na pontinha desse olho, na pálpebra inferior, tem uma tirinha, com essa tirinha, o oftalmologista, ele consegue avaliar a quantidade de lágrima. Embaixo o olho, ele está um pouquinho mais esverdeado, isso é um teste de coloração que o oftalmologista pode fazer também para avaliar a qualidade da lágrima e até mesmo se o paciente já tem alguma lesão ocular decorrente dessa secura, que podem ocorrer lesões oculares ao longo do tempo, se o paciente tem o olho muito seco. Aqui uma paciente segurando um tubinho de ensaio, né, ela está realizando um teste de taxa de fluxo salivar, que é um procedimento super simples, o paciente, ele elimina a saliva por um período, e essa saliva depois é pesada e quantificada, e do outro lado, o que seria uma lâmina, né, de uma biópsia de glândula salivar menor, que nós avaliamos para confirmar o diagnóstico de síndrome de Sjögren. Pode passar. E quanto ao tratamento, o que é muito importante a gente frisar? Ele é multidisciplinar. Então, envolve médicos, como reumatologistas, os oftalmologistas, os otorrinolaringologistas, neurologistas, ginecologistas e hematologistas. Então, a depender da forma, do acometimento que o paciente tem da síndrome de Sjögren, outras especialidades, além do reumatologista, vão ser importantes na condução desse paciente. E outros profissionais também são muito importantes, como os dentistas, educadores, nutricionistas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Pode seguir. Qual que é o objetivo, né? O que o reumatologista, ele busca com o tratamento do paciente? Primeiramente, aliviar os sintomas de síndrome seca e melhorar a qualidade de vida e prevenir ou retardar a progressão da doença. Então, trazer o controle dessa doença para que outras complicações que possam surgir, para que outros órgãos também não sejam acometidos. Pode seguir. Então, o que é muito importante? Primeiramente, o início do tratamento, ele deve ser a orientação dos pacientes, que pode ser realizada em grupo ou individualmente. Então, tentar explicar de uma forma clara e objetiva, tirar as dúvidas do paciente sobre o que é a síndrome de Sjögren e o que ela pode acarretar. E medidas comportamentais do paciente, elas são extremamente importantes, né? O que seriam essas medidas comportamentais? Algumas mudanças de hábitos, algumas coisas que o paciente pode fazer no seu dia a dia que podem reduzir os sintomas dele e que eu vou apresentar ao longo da apresentação. Pode passar. Então, como eu falei, é importante o paciente ser informado sobre a doença, os sintomas, as mudanças no estilo de vida, os tipos de tratamento que existem, os resultados esperados, e isso para alcançar esses melhores resultados, né? E, além disso, fazer com que o paciente tenha uma maior aderência ao tratamento, né? Não deixe de passar em consulta, tome as medicações de forma correta. Então, quando você informa o paciente, tudo fica mais fácil, a relação do tratamento fica muito melhor. Pode passar. Então, quais seriam algumas orientações gerais, algumas mudanças de comportamento que são importantes para o paciente no seu dia a dia para diminuir os sintomas de secura? Então, evitar condições que podem piorar essa secura, como, por exemplo, ambientes com ar-condicionado, parar de fumar, locais com vento também, que tenham muito vento, uma leitura muito prolongada. Lógico, você
pode ler, deve ler livros, revistas, tudo, mas quando você lê, lembrar de piscar, porque quando a gente fica muito tempo numa leitura, às vezes a gente esquece, acaba se concentrando muito e diminui a quantidade de piscadas. Uso de computador, mesmo motivo da leitura, então evitar ficar muito tempo na frente do computador e nesse momento diminuir o ato de piscar. Banhos muito quentes também é interessante evitar, porque eles aumentam a secura da pele. E a ingesta de café e álcool, que podem aumentar a secura na boca. Usar óculos largos e rentes aos olhos também contribuem para diminuir a evaporação da lágrima. Estar sempre hidratado. Fazer uma higienização frequente da boca, que isso vocês vão ter ao longo do dia de apresentações, que o dentista vai falar, né, sobre a questão da higienização bucal, que é muito importante nos pacientes com doenças reumatológicas no geral. Então, fazer passar com frequência no dentista, realizar a aplicação periódica de flúor é muito importante. E, se possível, e obviamente após a avaliação médica, evitar medicamentos que possam piorar o ressecamento. Pode passar. E o que os pacientes devem fazer que pode contribuir para diminuir os sintomas de secura? Então, umidificar o meio ambiente em que ele se encontra, então, com umidificadores de ar ou até com vasos com água. Lembrar de piscar, como eu falei para vocês, mas não é piscar um pouquinho, não, é piscar mesmo, ficar um tempo com o olho fechado e abrir. Colocar telas de computador e televisão na altura dos olhos. Usar os óculos especiais, como eu falei, que reduzem a evaporação da lágrima. Evitar os medicamentos e o acompanhamento regular com o oftalmologista. Então, todas essas medidas ajudam a diminuir a secura dos olhos. Pode passar. Caso, né, em relação ao olho seco, essas medidas comportamentais, elas não sejam eficazes, elas não melhorem os sintomas de olho seco, elas não devem ser desprezadas, elas devem ser continuadas, e, além disso, nós vamos associar outras formas de tratamento. Então, pode-se ser utilizado lágrimas artificiais, reposição lacrimal, lembrar que é importante essa reposição, essas lágrimas não terem conservantes, porque esses conservantes podem aumentar a secura, e lembrar que sempre utilizar essas medicações com a orientação do oftalmologista. Em casos mais graves, pode ser realizada a oclusão dos pontos lacrimais, então em casos mais graves, e que também não respondam a todas essas medidas comportamentais, ao uso de lágrimas artificiais, pode ser feita essa oclusão do ponto lacrimal, mas isso também a critério do oftalmologista. E a dieta também pode auxiliar, então uma dieta rica em ômega 3, por exemplo, mas não é qualquer ômega 3, é o ômega 3 derivado do peixe. Se o paciente, obviamente, pode utilizar-se dessa dieta, pode ajudar. Evitar uma ingesta excessiva de gordura, carboidratos e carne vermelha, também contribui como medidas para o olho seco. Pode seguir. Quanto à boca seca, né? Que medidas que a gente pode fazer para melhorar? Então, lembrar que a saliva ela é muito importante para a proteção contra a cáries. Então, o acompanhamento regular com o dentista é fundamental para a realização de limpezas, aplicação de flúor. É fundamental escovar os dentes, bochechas e língua, e utilizar um fio dental após, tá? Sempre após as refeições, é importante estar sempre fazendo essas medidas. Utilizar pastas de dente com o xilitol é uma substância que diminui a sensação de secura, e evitar pastas que tenham lauril sulfato de sódio, que é uma substância que aumenta, que dá a espuma na pasta de dente. Essa substância pode aumentar a secura. Quanto às próteses dentárias, você pode repousá-la em solução de limpeza, contendo líquido de Dakin, que
vai realizar uma higienização nessa prótese dentária, e também pode-se aplicar vaselina na prótese, que isso diminui a secura, a sensação de secura quando o paciente que usa a prótese coloca a prótese na boca. Mas eu acredito que o dentista vai aprofundar melhor essas colocações sobre as medidas para a boca seca. Pode passar. Beber água também é fundamental, mas, assim, beber água, a gente diz que é beber água com frequência e em pequena quantidade, não precisa ficar bebendo também muito, né, assim, é importante estar hidratado, mas você pode colocar pouca quantidade de água na boca para ir sempre umidificando a região oral, né, então a gente sempre orienta os pacientes no ambulatório de síndrome de Sjögren da Santa Casa a sempre andar com uma garrafa de água, e de preferência uma água filtrada da torneira. Por que não água mineral de garrafa? Porque a água filtrada da torneira, ela tem flúor e tem um pH neutro, que é bem semelhante ao pH salivar. Evitar ingerir alimentos e bebidas açucaradas, bebidas com gás, mesmo água com gás, álcool e café, e, obviamente, parar de fumar. Pode seguir. Quantas medidas que possam ajudar em relação à secura vaginal? Então, também ter um acompanhamento regular com o ginecologista. Lembrar que a secura vaginal, ela pode aumentar a frequência de infecções vaginais, então tá sempre atento a essas infecções vaginais. E existem produtos lubrificantes que podem ser utilizados, que podem auxiliar no tratamento da secura vaginal, mas isso também a critério do ginecologista. Pode passar. Quanto às medidas para fadiga, o que é importante, né? Eu quero frisar que, até o momento, nós não temos nenhuma medicação que contribua para o tratamento da fadiga, que o principal tratamento, a principal forma de melhora desse sintoma é a prática regular de exercício físico, mas é sempre importante frisar que esse exercício, ele precisa ser orientado por um médico, a gente recomenda, a gente indica, né, em pacientes que possam realizar caminhadas 3 vezes por semana. Por quê? Porque ele é um exercício seguro e que pode melhorar a fadiga e aumentar a tolerabilidade ao exercício físico. Então, assim, às vezes o paciente tem muita fadiga, não tem nenhuma contraindicação para o exercício, mas ele ainda não se sente, vamos dizer assim, preparado, encorajado a começar o exercício, ele ainda tem muita fadiga, tem dor articular. Então, a gente orienta, começa com uma caminhadinha 3 vezes por semana, e a gente vai aumentando o tempo dessa caminhada ao longo de algum tempo, e depois disso, a gente vai para exercícios um pouquinho mais aeróbicos, que ele possa realizar também. Então, a caminhada, ela ajuda a aumentar essa tolerabilidade do paciente. Pode seguir. Lembrar que o exercício físico, ele é muito importante, por quê? Porque ele traz força, ele traz flexibilidade, ele diminui os níveis de estresse e depressão, melhora a concentração, melhora a qualidade do sono, ajuda na perda de peso e diminui o risco do paciente desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Pode seguir. Quanto aos medicamentos que nós temos para o tratamento da síndrome de Sjögren. Então, primeiramente, é importante frisar, né, que como todas as doenças reumáticas, a síndrome de Sjögren, ela precisa de um acompanhamento regular e por tempo indeterminado. Ela é uma doença crônica, ela é uma doença que nós ainda não temos uma cura, mas ela é possível de ter controle, né, é possível chegar à remissão da doença. Isso principalmente quando a gente faz um diagnóstico precoce, quando o paciente faz um acompanhamento regular. Como a síndrome de Sjögren, ela é pouco conhecida e ela é pouco estudada,
os pacientes que já olharam a bula de algumas medicações, elas podem ver que a síndrome de Sjögren, ela não está na bula, né, de muitos medicamentos. Mas isso é porque, como eu falei, ela é pouco conhecida e pouco estudada. Então, a gente acaba se baseando o tratamento dela, lógico, em estudos com a síndrome, nos estudos que nós já temos, e em estudos de outras doenças reumáticas. Pode seguir. No momento, quais medicamentos que a gente tem eficácia comprovada? São aqueles medicamentos ditos sintomáticos. O que são medicamentos sintomáticos? Que controlam sintomas. Então, quais seriam os exemplos desses medicamentos ditos sintomáticos? Então, seriam os anti-inflamatórios e os analgésicos, para o controle dos sintomas de artralgia e artrite, né, que são a dor e inflamação das articulações. Os substitutos de saliva, lágrima, pilocarpina, acetilcisteína, que são outras medicações que podem ser usadas no tratamento da secura, mas lembrar que essas medicações são sempre indicadas após avaliação médica. Pode seguir. Atualmente, novos tratamentos e novos medicamentos estão sendo estudados e espera-se que em poucos anos nós tenhamos mais opções eficazes, não apenas para o controle dos sintomas, mas também para controlar os mecanismos imunológicos dessa doença. Pode seguir. Existem algumas terapias alternativas, alguns estudos mostrando algumas terapias que podem contribuir, né? Lembrar que ainda precisam de mais estudos para reforçar, mas já existem alguns falando de acupuntura para o controle dos sintomas de olho seco e boca seca, mas que ainda parece ser pouco eficaz para a fadiga. Existem alguns estudos com chá verde, que ele tem sido estudado e parece produzir substâncias que possam atuar na função salivar e ter um efeito positivo sobre a boca seca. Pode seguir. Então, o que eu queria deixar de mensagem final para vocês em relação à síndrome de Sjögren? Então, lembrar que a investigação da síndrome seca, das causas de secura, exige uma história clínica muito apurada do médico. Então, o médico tem que sentar na cadeira, perguntar tudo que pode para o paciente, fazer um exame físico apurado. Por quê? Porque nós temos múltiplas causas para sintomas de secura e diferentes diagnósticos possíveis. Entre esses diagnósticos possíveis está a síndrome de Sjögren, que é uma doença que pode vir isolada ou associada com outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. Pode seguir. O reconhecimento precoce da síndrome de Sjögren, ele promove um tratamento e controle apropriado, ele pode prevenir as muitas complicações que podem estar relacionadas à hipofunção das glândulas, como, por exemplo, as cáries, as úlceras de córnea. O reconhecimento também vai permitir uma vigilância clínica, né, do médico, né, um acompanhamento mais próximo, mais rígido, quanto ao desenvolvimento de manifestações extraglandulares, né, de outros órgãos mais graves. Pode seguir. E é fundamental que o paciente ele conheça a doença, então cabe ao médico explicar o que é a síndrome de Sjögren, explicar os sintomas, os riscos, as complicações, enfatizar sempre que as medidas comportamentais são fundamentais, então o paciente tem que saber o que eu posso fazer para ajudar a controlar a minha doença e diminuir os sintomas. E também é muito importante seguir o tratamento de forma regular e adequada, sempre com orientação médica. Pode passar. É isso, obrigada. Essa para vocês saberem, é uma foto dos membros da comissão
Nacional da Síndrome de Sjögren, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu só queria também reforçar para vocês, pacientes, que nós temos uma cartilha que foi desenvolvida para pacientes, que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é para dar orientações para o paciente do que ele pode fazer ao longo do seu dia a dia, e o que é a doença e conhecer um pouquinho melhor da doença. Obrigada. Eu estou disponível para perguntas. Muito obrigada, doutora Juliana. Nós que agradecemos a disponibilidade. Só vou remover aqui a apresentação da tela. Para os pacientes, essa é uma oportunidade incrível de conseguir aprender, e que muitas vezes a gente termina, não porque o médico não está disponível a responder, mas porque quando nós, pacientes, estamos diante do médico, a gente termina esquecendo de perguntar coisas que a gente pode ter vários starts em uma palestra tão explicadinha e ilustrada como a doutora nos preparou. Nós temos diversas dúvidas que chegaram aqui pelas redes sociais, eu vou começar a ler elas. Onde adquire a cartilha? Essa é muito boa a dúvida. A Sociedade Brasileira de Reumatologia tem uma parte do site da sociedade, eu vou procurar aqui, vou compartilhar a tela, que tem cartilhas aos pacientes. Então, tem várias cartilhas incríveis que estão compartilhadas também nas redes sociais e nos blogs da associação, mas a Sociedade Brasileira preparou um espaço bem reservado no site da sociedade para as cartilhas. Eu vou colocar isso daqui a pouco aqui. Eduardo, Ana, Eni, tem alguma pergunta? Tenho, sim. Primeiramente, doutora Juliana, obrigado por ter aceito o convite, e, como a Priscila falou, por essa bela apresentação. Eu acho que foi muito feliz e principalmente ilustrativa. Quem convive com Sjögren, geralmente, ele passa um período convivendo de uma forma com muito sofrimento e, às vezes, desnecessário, e também, muitas vezes, eles não são diagnosticados, principalmente os que vêm de AR. Nós percebemos que eles ficam muito tempo para fechar o diagnóstico de Sjögren. Nós, às vezes, como líder de associação, a gente até suspeita que pode ser, né? E fica naquela angústia, mas o médico não pede o exame, né? Porque o paciente sofre muito. Mas uma pergunta, muitos pacientes acabam não perguntando para os médicos, pela vergonha. Então, ela chega muito mais para nós, associações de pacientes, que é a questão do ressecamento vaginal. Isso atrapalha muito a vida das mulheres, muitas vezes são mal compreendidas pelos seus parceiros, sendo que hoje tem solução. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim. Obrigada pela pergunta, Eduardo, excelente. Eu acho que, na verdade, não só a secura vaginal, todas as securas, né, o paciente contribui, né, para uma qualidade de vida pior, né, trazem complicações na qualidade de vida do paciente, né. Eu acho que, primeiramente, o que você falou, né, muitas vezes as pacientes, elas têm esses sintomas, até porque não sabem que tem síndrome de Sjögren, né, acham que pode ser normal, que pode ser da menopausa, e muitas vezes não é. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante. O paciente, primeiro, ele tem que falar para o médico que está tendo secura. E o médico também, principalmente o reumatologista que acompanha pacientes com artrite reumatoide com lúpus, ele tem que perguntar para o paciente, mesmo ao longo do tratamento, se ele sente esses sintomas, porque ele pode não ter num primeiro momento, mas ele pode ter ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento que ele está tendo da sua doença. Né? A síndrome de Sjögren secundária ela é mais comum do que a síndrome de Sjögren primária. Então, se você está acompanhando um paciente com artrite reumatoide, com lúpus eritematoso sistêmico ou com outras doenças, pergunte para ele, né, sobre essa questão. Quanto à questão da secura vaginal, é importantíssimo o médico questionar e o paciente dizer, porque, como você falou, compromete a qualidade de vida. E a gente precisa do auxílio do ginecologista. Se o paciente tem esses sintomas, ele tem que passar regularmente com a ginecologista. E existem lubrificantes vaginais que podem ser utilizados, que podem contribuir
para redução desses sintomas e, consequentemente, trazer uma melhor qualidade de vida e sexual para as pacientes. Então, a gente tem lubrificantes à base de água, principalmente, e que eles ajudam bastante no tratamento dessa condição. Exatamente, e também, né, nós vimos no Palmar da Argentina, nós tivemos uma sala de educação sexual na época, e alguns estímulos mesmo que aí o ginecologista vai poder estar passando, né, para as pacientes antes do ato sexual, né, então existe várias formas de a gente poder ter aí uma qualidade de vida, basta ir buscar informação com o profissional correto, e como a doutora muito bem colocou na palestra, né, esse tratamento ele precisa ser multidisciplinar, e não adianta passar só no reumato. Com certeza, tem que passar no dentista, tem que passar no oftalmo, então é em conjunto, né? E ao médico cabe um conversar com o outro também. Então, assim, a paciente, cabe ao reumato conversar com o oftalmologista, conversar com o dentista, saber o que está acontecendo, se a paciente mantém essas queixas. Então, assim, é uma troca de todos, do paciente e dos médicos. Doutora, tem uma outra questão, nós aprendemos até com uma líder de associação, que hoje já não está mais entre nós, ela, por exemplo, tinha muita dificuldade para mastigar, pela falta de saliva, tudo. E ela, uma das pacientes que acabou passando para outros, não sei se tem algum estudo que demonstra que isso é fato ou é mito, mas ela sempre fazia uso de manga antes da comida, porque, segundo ela acabava salivando mais e conseguia se alimentar. Olha, não tem estudos com essa questão da manga, eu acredito que possa ser porque a manga, ela é uma fruta mais hidratada, né, com mais quantidade de líquido, isso pode auxiliar na deglutição, né, como eu falei, um dos sintomas de boca seca é o paciente ingerir líquidos para conseguir deglutir, né, então eu acredito que tenha mais relação com o fato da manga ser uma fruta hidratada, né, não uma fruta tão seca assim, mas eu não conheço nenhum estudo no momento que fale de manga com melhora da boca seca. Ok, obrigado. Imagina. Pri? Você está sem som, Pri. Você está sem... Liga Sim. O microfone. Eduardo, desculpa, eu estou resolvendo um problema. Nós esquecemos a doutora Anafisse na outra sala que caiu. Por gentileza, vou te tirar da tela, Eduardo. Você fala com a doutora Anafisse pelo WhatsApp, porque para mim conversar com ela, eu tenho que conversar com vocês junto, aí não consigo. E eu mandei na mensagem privada, o Eduardo não viu, então um probleminha técnico. Eu vou falando com ela por texto. Não, chame ela no WhatsApp e eu vou te colocar, eu vou te remover da tela e você conversa com a doutora Anafisse. Eu mandei o link pro e-mail dela e também tá aqui no chat privado, tá? Aí ela entra aqui com a gente pra gente fazer encerramento. Obrigada. Prontinho, gente, desculpa. A nossa live sempre ocorre em um único link. Só que hoje a gente teve algum problema que a gente não conseguiu ainda entender e ele caiu e tivemos que reconectar. Eu gostaria de pedir liberdade, doutora Juliana, para apresentar a cartilha que a doutora falou. Vou colocar o link nos comentários, tá? E vou abrir aqui a cartilha da... Olha, eu estou até com uma delas aqui na mão. Estou chegando nela aqui na tela. Eu vou apresentar o link inteiro para que vocês possam ver. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com as cartilhas. Então, vamos lá. Olha, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela se divide em comissões, né, doutora Juliana? Então, assim, as comissões fazem o desenvolvimento desse material. Então, esse material está disponível nesse link que eu vou colocar aqui para vocês no chat do StreamYard. Então, está indo por mensagem. Eu não estou conseguindo ficar na tela da...
Então, vamos lá. Aqui é o link esse é o link da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Quando vocês entrarem nesse link que a gente colocou nos comentários, vocês vão ver que tem várias cartilhas. Então, a gente tem cartilhas de todas as doenças reumáticas, e essas cartilhas, elas foram escritas pelos especialistas que compõem cada uma das comissões. É um material bem legal, vou baixar até a gente chegar à cartilha de síndrome de Sjögren, que acho que está lá embaixo. A gente tem fibromialgia, gota, lesões por esforço repetitivo, lúpus, osteoartrite, tá vendo? Tem tem cartilha de exercício. Então, SAF, cheguei na síndrome de Sjögren. Então, a síndrome de Sjögren está aqui, ó, que é essa última, e vocês podem baixar esse material, tanto pelo celular, quanto por computador. Então, dá para ler na tela do celular, ou dá para vocês baixarem para poder ler no computador. É um material bem bacana, e assim, é um material referenciado, porque hoje na internet, doutora Juliana, a gente tem a preocupação de onde está vindo a informação, né? Qual a qualidade que a gente tem da informação, qual a fonte, e é muito importante que a gente tenha fonte, que tenha como fonte referência os locais que estão referenciados com essa questão de qualidade e segurança da informação. Então, a gente precisa sempre divulgar esse material, que é feito voluntariamente por cada um dos reumatologistas que compõem as comissões. Doutora Juliana, a gente tem vários e vários comentários aqui. Eu vou começar a subir eles na tela. Bem, vamos passar. Doutora Juliana, o rosto pode ficar inchado pela síndrome de Sjögren? A Beatriz Cunha nos pergunta isso. Sim, ele pode ficar inchado, principalmente por conta da parotidite, né? Que é a inflamação da glândula parótida, que é uma glândula aqui que é uma glândula salivar, né? Então ela pode dar um inchaço aqui mais ou menos na região da bochecha, um pouquinho à frente da região auricular, né, da região da orelha. Então, pode sim dar inchaço, né? Essa é uma característica até marcante, 30% dos pacientes com síndrome de Sjögren podem ter esse aumento da parótida, dessa glândula que se chama parotidite, né? A parotidite pode acontecer também em outras doenças, não só na síndrome de Sjögren, na cachumba pode acontecer, mas também na síndrome de Sjögren ela pode ser unilateral, né, de um lado só do rosto, ou pegar ou ser dos dois lados, tá? Mas sim, pode inchar o rosto. Perfeito. Uma outra pergunta bastante interessante está aqui na tela. A síndrome de Sjögren, a pessoa não possui produção de lágrima, ou ela pode ter a síndrome e produzir lágrimas normalmente? Boa pergunta, excelente. A síndrome de Sjögren, a marca dela, né, é os sintomas de secura, é a disfunção da glândula. Então, consequentemente, você vai ter uma diminuição da produção da lágrima e da qualidade dessa lágrima. Mas existem, sim, mas poucos pacientes, né, um número menor de casos, de pacientes que têm a síndrome e não têm o olho seco. Isso é bem mais raro, mas pode sim acontecer, tá? Até porque pode acontecer do paciente ter esse sintoma de secura ao longo do tempo. Ele pode não ter logo de início, tá? Ele pode não ter uma disfunção assim tão grave ao ponto dele já ter o olho seco. Essa disfunção pode ir ao longo do tempo e aumentando a secura e a diminuição da produção e da qualidade da lágrima como consequência. Perfeito. Uma outra pergunta bem interessante, tá? Essa daqui. Quais são os exames feitos para saber a quantidade de lágrimas produzida? Perfeito. Existe um exame que se chama teste de Schirmer, né? Ele é um dos exames que a gente pode fazer, né? Que geralmente quem faz é o oftalmologista. Ele coloca uma fitinha métrica na pálpebra inferior e pede para o paciente ficar piscando por algum tempo. E aí ele vai medir a quantidade, né? O quanto de lágrima escorre nessa tirinha, molha essa tirinha. E aí ele calcula em milímetros.
de 5 milímetros para baixo, um número menor que 5 milímetros, isso já indica para a gente uma secura mais grave dos olhos, então pode ser a síndrome de Sjögren, certo? E existem também outros testes mais específicos, que é com coloração. Ele coloca alguns corantes nos olhos e ele consegue daí quantificar o quanto esse olho é seco ou não com esses corantes nos olhos, e até com esses corantes ele consegue ver se já tem alguma lesão nos olhos, alguma úlcera, alguma feridinha no olho que possa ser decorrente da secura. Perfeito. Ana Edueni, alguma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta, Pri. Doutora, Sim. Parabéns pela palestra, tá? Adorei, gostei muito. A senhora falou sobre a questão de a síndrome de Sjögren ser secundária. Não importando a doença de base, se a doença de base estiver controlada, a síndrome de Sjögren também continua sendo controlada? Não necessariamente. Tem pacientes que têm artrite reumatoide, por exemplo, e está controlado da parte da artrite e pode desenvolver a síndrome de Sjögren. Então, não necessariamente isso pode acontecer. Eu vou dar um exemplo, fugindo da síndrome de Sjögren. Pacientes, por exemplo, que têm espondiloartrites e doença inflamatória intestinal, que a doutora Carla falou no início da apresentação. Ele pode estar, por exemplo, controlado da artrite na coluna, por exemplo, e não estar controlado da atividade da inflamação do intestino. Então, não necessariamente eu estar controlado do lúpus ou da artrite reumatoide, eu posso não desenvolver Sjögren. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada a você. Eduardo, o microfone está bloqueado. Oi, doutora, desculpa. Paciente com lúpus, como no meu caso, tem vários exames positivos para Sjögren, porém não fecha o quadro, porque não tem todos os necessários. Eu faço uso de colírio, porque tenho olho seco, e também acabo tendo a narina muito seca, então tem todo aquele cuidado. Continua investigando ou depois que já teve uma segunda opinião para? Olha, quando você tem a dúvida diagnóstica, você pode continuar a investigação. Se você usa os colírios, né, isso já contribui também, é uma forma de contribuir o tratamento. Mas em casos duvidosos, como eu comentei, né, você pode se utilizar da biópsia de glândula salivar menor, que eu não sei se você chegou a fazer, por exemplo. Em alguns casos, quando a gente tem dúvida, pode-se ou não fazer a critério médico. Ok. Perfeito. Doutora, temos uma pergunta que chegou pelo Instagram. Deixa eu volando aqui a tela. A Ana Lúcia pergunta, esse exame do oftalmo deu negativo para a síndrome de Sjögren. Meu reumato continuou com a investigação. E por uma biópsia de glândulas menores foi comprovado a síndrome de Sjögren. A minha Sjögren é secundária derivada do lúpus, como a doutora mesmo explicou, que pode acontecer. Sim. E tem um outro comentário. Como eu falei, né, pode ter a síndrome de Sjögren e não ter secura. É mais raro, mas pode. E se você está num diagnóstico também inicial da doença, se ele pegou logo no comecinho, também pode ainda não ter tanta secura assim. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta, que essa foge um pouco da síndrome de Sjögren, mas está ligada ao tema do evento. A Luciana nos pergunta, é possível ter uma vida normal, mesmo tendo artrite reumatoide? A doutora pode responder do ponto de vista do médico e a gente responde do ponto de vista do paciente. Em relação à artrite reumatoide? Sim. Isso. Pode ter uma vida normal, sim. Né? Eu sempre falo isso para os pacientes. A gente sempre busca o controle da atividade da doença.